Bem-vindos a mais um episódio do Fala-me de Tecnologia, hoje para falarmos sobre software nos veículos, mais a nível da cibersegurança. E é por isso que hoje temos connosco o Rolando Martins, investigador e professor auxiliar na Universidade do Porto, e a Mariana Xavier, da área de investigação para a condução autónoma da Bosch. Vamos a isso. Os veículos modernos estão cada vez mais dependentes de software. Vou começar por perguntar quais são os benefícios de termos software nos veículos. Mariana, se calhar começo por ti. Ora bem, eu acho que temos bastantes benefícios de software nos veículos. É verdade, está cada vez mais presente e traz-nos vários benefícios, desde até a segurança, uma própria eficiência do veículo, ou simplesmente mais uma questão relacionada com a personalização e a conveniência do condutor. Se formos, por exemplo, para serviços como o infotainment, para permitir uma personalização, conexão com o smartphone do condutor, ou então, agora fugindo um bocadinho, puxar a brasa à minha sardinha para a condução autónoma, também permite que o condutor tenha pouca ou até nenhuma intervenção com o carro no momento da condução, permitindo também assim ter uma maior conveniência no trânsito. O benefício da segurança de que falavas. E o benefício da segurança. Exato, que era esse precisamente que estavas agora a referir. Mas é um bocadinho dúbio, não é? Essa questão da segurança, caminhamos para lá, mas também tem aqui o reverso da medalha, não é? Sim, neste momento temos os sistemas ADAS, que já fornecem bastante auxílio ao condutor. O caminho será para aumentar aqui a presença da condução autónoma. Percebo, tem os seus problemas, as suas questões de segurança, no entanto é tudo que tem que ser muito... São coisas que têm que ser pesadas no desenvolvimento do software. É precisamente, se calhar, por ser o desenvolvimento, não é? Que tem este reverso da medalha, não é? Exato. E eu aqui, se calhar, puxaria um bocadinho a brasa para o que é que o software nos traz, não é? Quando nós temos sempre aquela dinâmica hardware, toda a gente sabe os equipamentos, e depois temos a parte de software. O software permite nós também alavancarmos mais rapidamente, por exemplo, uma solução. Podemos fazer a mesma coisa em hardware, mas o custo potencialmente poderia ser proibitivo e depois qualquer customização requer quase voltarmos à estaca zero para fazer qualquer, digamos, mudança, digamos, no conjunto de características que seja. O que é que isso traz? Que o software, como geralmente aquela frase muito conhecida do Peter Parker, com grande poder, bem grande responsabilidade, abrimos a porta um bocadinho, dado às vezes alguma falta de metodologia no desenvolvimento de software e outros problemas associados, podemos estar a abrir algumas portas a ataques que são um bocado inconvenientes. Mas pronto, é um risco, como a Mariana estava a dizer, é um risco que tem que ser balanceado. Aquilo que é muito crítico feito em hardware é aquilo que pode ser relaxado e ser um bocadinho para software. E que outros desafios podem existir além da questão da cibersegurança, que também já vamos mais em detalhe? Que outros desafios é que podem surgir? Em termos de quê? De condução autónoma? Sim. Da segurança? Aqui, mais se calhar, podemos depois aprofundar um bocadinho mais à frente, tem a ver mais com a questão de nós incorporarmos, porque agora nós estamos a fazer um grande esforço, digamos, na parte mais tecnológica, dos algoritmos e por aí fora, agora vamos ter que começar a pensar em incorporar todas as questões éticas e de legislação. Ou seja, nós, eu e a Mariana, somos um bocadinho mais da parte, digamos, dos fornecedores, né, da solução, mas depois vamos precisar de ajuda, mesmo societal, quer dizer, isto é sempre por consenso, não é? Da parte de legislação e da ética, porque nós, no final do dia, não vamos ser nós que vamos decidir o que é que os carros têm que fazer em certas circunstâncias, em todas as circunstâncias, vamos dar, digamos, toda a infraestrutura e solução para permitir que isso seja incorporado nas várias soluções. Ou seja, é um desafio bastante complexo e, digamos, multidisciplinar. E como é que as novas tecnologias, as tecnologias emergentes, como o 5G, por exemplo, vêm afetar a cibersegurança? Agora falando especificamente da cibersegurança. Aqui o 5G, como 4G, seja como for, se calhar podemos, se focarmos um bocadinho no 5G, o 5G tem um pendor mais de trazer a computação mais perto, digamos, das comunicações, ou seja, com isso cria-nos grande potencial, porque nós podemos ter computação com menos latência, ou seja, há um menor tempo de resposta a qualquer pedido, e isso, se nós pensarmos, por exemplo, na condução autónoma, é crítico, não é? Nós não vamos querer dizer, vira à direita, há 2 km atrás, não é? Quer dizer, isso não é muito conveniente. Qual é o problema com isso? Há uma grande camada que é acrescida de software nestas soluções. E isso potencialmente poderá abrir o aso a ataques também. Eu posso, por exemplo, dar o exemplo. Eu também faço parte do Centro de Cibersegurança e Privacidade da Universidade de Porto. Nós, uns anos atrás, o que é que fizemos? Lançamos um desafio a um aluno e o aluno construiu
uma estação, uma que nós chamamos de base station, não uma antena, não é? De 4G, só com componentes comprados na internet. Ele conseguiu fazer isso por mais ou menos 1.000 euros. E ele com isso conseguiu interceptar mensagens lá perto, não é? Atenção, nós fizemos isto na legalidade, a Anacom autorizou, não se preocupem. Mas foi mais testes, mas nós provamos que qualquer pessoa com acesso à internet consegue fazer isso. Ou seja, e esse protocolo, um desses protocolos ainda é usado no 5G. Ou seja, os problemas não estão todos resolvidos e nós temos que criar, camadas adicionais para mitigar os problemas que essas tecnologias às vezes trazem. E a Bosch também está a trabalhar nisso, Mariana, porque de facto a cibersegurança é uma questão importante, claro. Sim, neste caso da Bosch já tivemos um projeto e continuamos a trabalhar aqui com a Universidade do Porto, em que temos uma forte componente de cibersegurança para também tentar mitigar estes possíveis ataques e para tentar lidar com toda a questão de privacidade dos dados, porque no caso quando são autónomas estamos a recolher, estamos a processar e a transmitir dados e hoje em dia há uma crescente preocupação com esta questão de privacidade dos dados, que também é algo que temos que considerar para as nossas soluções, e toda a questão ética que é bastante importante, ética e de legislação. E como é que lidamos com estes incidentes? Também treinamos de alguma forma, como o Rolando estava a dizer, um bocadinho o montar algum tipo de testes para também nos precavermos em algumas situações, alguns incidentes? Sim, neste caso desde o início do desenvolvimento têm que ser feitos vários testes para tentar encontrar aqui as vulnerabilidades dos nossos sistemas e tentar também mitigá-las para não termos nenhum incidente desagradável no futuro. E podermos precaver, obviamente. Quais são as estratégias essenciais para desenvolvermos um software, possamos dizer, seguro para os veículos? O que é que temos de ter em conta, Rolando? Isso é uma pergunta bastante complexa e nós podemos ir por partes, tentar, digamos, particionar um bocadinho para simplificar. Nós temos a parte metodológica, ou seja, das pessoas, não é? E aí, por exemplo, a Bosch faz um trabalho excelente nessa parte, que eu gostaria que se calhar fosse abrangido mais para outras empresas em Portugal, que é a contratação de quadros muito qualificados, porque assim, as pessoas têm que ter um grande nível, um grande know-how técnico, não é? Para conseguir implementar soluções complexas. A partir daí, as pessoas tendo um know-how, têm que ter as ferramentas, e as ferramentas nós temos, sei lá, análise de código, sem entrar em grandes detalhes técnicos, também linguagens de programação que são mais fáceis e, digamos, oferecem um tipo de segurança. E a partir daí, numa parte um bocadinho mais à frente, como a Mariana estava a dizer, nós podemos fazer por simulação e depois testes de laboratórios e um bocadinho depois testes reais, com condições de falha, perceber como é que as coisas geram. Ou seja, isto é um processo complexo, geralmente é por fases, e também segue um bocado aquele conceito digamos, de flow circular, ou seja, nós começamos e depois recomeçamos sempre, não é? Porque isto é um processo sempre muito iterativo. Mariana, para ti, o que é essencial neste desenvolvimento? Sim, é essencial. Em primeiro lugar, estabelecer esta cultura de cibersegurança como uma prioridade. Não é algo secundário, é algo que tem que ser tido em conta desde o início do desenvolvimento. E também, como o professor Juan estava a falar agora, os ataques estão constantemente em evolução, por isso temos que nos manter a par dos novos ataques e manter-nos atualizados para tentar então mitigá-los e estarmos sempre a par com as possibilidades que existem neste momento. Até porque, pelos vistos, qualquer pessoa na internet consegue um tutorial para quase, fazer isto, não é? Não duvido. Rolando, há pouco falavas da regulamentação ser essencial na promoção da segurança de software. Ainda há um longo caminho a percorrer em Portugal, ou em que ponto é que estamos agora? Eu acho que o caminho, quer dizer, o caminho está a ser feito internacionalmente. Nós falamos na União Europeia, se calhar estamos um bocadinho mais à frente. Já temos várias regulamentações, até saiu uma recentemente, quer dizer, há 2 anos, mas acho que foi em junho de 2022, mais concretamente já tinha focado até os carros autónomos. A nível, por exemplo, de quadro mais de guideline, não tanto regulatório ou legislativo, mas mais enquadramento de boas práticas. Por exemplo, o NIST, nos Estados Unidos, já tem, por exemplo, um framework de cibersegurança que é um bocadinho genérica, mas pode ser aplicada. Nós cá temos a correspondente ISO. Há uma ISO correspondente que é 32434, que tem já incluído uma metodologia chamada TARA, que basicamente faz uma análise de risco e a potenciais ataques que podem ser incluídos naquele domínio específico. Não a Bosch, mas por acaso já há uma empresa da área em Portugal que está a fazer isso, que está a aplicar essa metodologia exatamente aos carros autónomos, e digamos, já esse caminho já a ser feito. Agora, o que é que nós podemos fazer mais? Incorporar todas essas legislações e todo esse know-how que vai sendo gerado num enquadramento, digamos, europeu e
cá e depois reverter o processo, não é? O que nós estamos a fazer, por exemplo, na Universidade de Porto e a Bosch, é muito gerar conhecimento novo para depois também nós fazemos a nossa parte e Portugal também exportar um bocado de conhecimento para a Europa, não é? Na Bosch, sentes, Mariana, que nós temos estas linhas orientadoras, mas que falta mais regulamentação em Portugal? Ou... Sim, eu por acaso também conhecia a mesma norma que o professor Rolando mencionou, são normas mais europeias e acho que do nosso lado também poderíamos contribuir para orientar esta parte da segurança na condução autónoma, porque é crítica. E de que forma é que poderíamos fazer isso? Criar grupos de trabalho, eventualmente, alguma ligação? Eventualmente que tentarmos desenvolver a nossa própria framework para tentar guiar por assim dizer, quem quisesse contribuir para esta área. Poder dar algum Sim. input, não é? Para empresas como a Bosch, que lidam com este desenvolvimento de software todos os dias, no teu dia-a-dia, como é que se lida com esta complexidade dos sistemas, de toda esta regulamentação, de normas, como é que se lida com tudo isto? A complexidade é claramente crescente e por esse motivo a melhor forma que temos de lidar com isso acho que é investir no conhecimento, investir no desenvolvimento para estarmos a par de todas as novas regulamentações, todas as novas metodologias. É preciso investir na cibersegurança, basicamente. Na formação das pessoas passa mais? Também, sim. Eu não diria melhor, é exatamente isso. Não há muito mais a dizer, é investir, infelizmente. E passar um bocadinho daquele conceito que nem existe, infelizmente. Não é só em Portugal, mas eu acho que em Portugal estamos um bocadinho mais atrás, infelizmente, nisso, que é associar a cibersegurança como um custo. Ou seja, e até as empresas perceberem que o custo reputacional de não investir em cibersegurança, principalmente na formação, como a Mariana estava a dizer, a formação do pessoal, fazer, digamos, reter o conhecimento internamente, o impacto que tem, por exemplo, uma quebra de segurança é brutal. Okay? E hoje em dia, por exemplo, como já vimos, vimos alguns exemplos de empresas em Portugal, Vodafone, Sonai, infelizmente, os casos assim, mais mediáticos, que apesar de serem empresas que investem imenso em cibersegurança, ainda tiveram na mesma problemas, não é? Ou seja, imaginem se eles não tivessem investido. Não é? Ou seja, o fator, ou digamos, o potencial impacto deste tipo de quebras de segurança é brutal. E para falar, nós estamos a falar um bocadinho do enquadramento regulatório e por aí afora, nós temos de estar cientes sobre, digamos, a alçada do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Okay? As coisas são brutais. E uma das coisas que as pessoas... Fazer um momento de pausa que acho que é importante. Há uma má concepção de onde é que vêm as coimas ou naquelas são. Um dos problemas principais é o regulador, neste caso o regulador nacional é a CNPD, perceber ou não perceber que houve um esforço ou não houve um esforço por parte das pessoas ou das organizações para minimizarem o risco da quebra de segurança. Quando existem problemas, como já existiram, o Hospital Barreiro, por exemplo, é um exemplo, é quando não foi mostrado de maneira efetiva um esforço necessário para mitigar o problema. Ou seja, e é isso que nós temos que fazer. Mas porque nunca pensaram nisso sequer? Porque a realidade é complicada, as pessoas sentiram que potencialmente poderiam ter o apoio necessário, principalmente monetário, para arranjar a solução. E foi passividade, sim, é isso. Neste caso, por exemplo, o Hospital de Barreiro foi o primeiro a ser multado em Portugal. Foi meramente porque não tinha, sem entrar em grandes detalhes técnicos, mas tinha a ver com o controle de acesso, quem é que poderia ter aceder ou não à informação. E basicamente, por não terem dinheiro, não atualizaram os sistemas informáticos, porque acharam que a tutela não ia fornecer o dinheiro necessário, então não tomaram as ações e não deram as evidências que tentaram exercitar esforços para resolver o problema. Ou seja, aí é que foi o problema principal, porque assim, a responsabilidade havia um shift do hospital para o governo. Se eles tivessem mostrado, tinham tentado fazer, mas eles não mostraram isso. Porque, pronto, assumiram que não ia ter resposta a ser não, mas o problema neste tipo de coisas não se pode assumir nada, não é? E tem que se fazer o caminho. A verdade é que acaba quase por ser como um seguro, não é? Aplicamos o dinheiro, nunca sabemos todos usar, mas é melhor ter lá. Mariana, existem padrões específicos que os fabricantes dos veículos devem seguir em termos de cibersegurança? Sim, como falámos agora, existem padrões, pronto, depende da localização em que nos encontramos, mas no nosso caso existem padrões europeus, existem regulamentações que devemos seguir para maximizar a cibersegurança dos nossos produtos, nomeadamente a tal framework de cibersegurança, e também existe uma norma que requer a atualização constante da cibersegurança nos nossos produtos. E nós, por exemplo, na Bosch andamos sempre de mãos dadas com os fabricantes para garantir que isso acontece? Sim, de certa forma temos que ter bastante cuidado com isso. Estamos no ramo automóvel
e uma intrusão, um agente malicioso que aceda a um veículo com um software nosso pode trazer consequências muito graves para o condutor, para quem se encontra na via pública. Pois mais até que a reputação, não é? Porque Mas, estamos aqui a falar para além da segurança. reputação, estamos a falar da segurança das pessoas. E depois como é que as empresas lidam com isto? Sejam fabricantes, sejam empresas, como é que as empresas depois vão lidar com este buraco que se criou? A nível de segurança, é assim, eu acho que agora já está a haver um shift. Nós, desde há muito tempo, havia muito aquela concepção quase de castelo, onde, digamos, nós tínhamos a nossa solução, nós tínhamos de alguma maneira, digamos, um fosso que criava um certo isolamento exterior. Hoje em dia já se percebeu que esse conceito não funciona. Agora há uma sigla muito inglesa que é o chamado Zero Trust, que é sem confiança quase, ou seja, isso aplica-se mesmo internamente. Ou seja, o que é que vai acontecer? Os sistemas, e mesmo que seja a relação entre fabricantes, vai ter que sempre assumir um cenário onde potencialmente a solução, que é composta por vários equipamentos de vários fornecedores, quase sempre, tem que haver um pressuposto que pode haver uma quebra de segurança a qualquer momento e o sistema tem que ser resiliente para aguentar. Se não conseguir fazer a ação, ou seja, continuar na mesma a funcionar, mesmo no modo degradado, tem que parar. Às vezes é mais complicado porque às vezes parar também é uma má solução, não é? Eu estou a imaginar um carro autónomo ir na autoestrada e parar de repente é um bocado chato também. Ou seja, pronto, temos que arranjar alguma maneira de mitigar o impacto, ou seja, tentar garantir a segurança e a fiabilidade do sistema mesmo quando estamos comprometidos, que é uma mudança um bocado radical do que nós tínhamos até há relativamente pouco tempo. Mas no ponto da condução em que estamos hoje em dia, isto já é uma realidade? Já caminhamos para trabalhar para isso? Estamos a caminhar para isso. Exatamente, a nível de desenvolvimento, não é? Ainda faz um bocadinho parte do futuro. Falávamos das empresas, como é que as empresas lidam com isto, mas o que é que os proprietários do lado deles, deste tipo de veículos, precisam de saber para garantir a segurança quando há algum tipo de quebra? O que é que os proprietários precisam de fazer ou de saber, Mariana? Sim, para começar, eu acho que os proprietários devem estar cientes dos riscos, ou seja, as pessoas querem um carro moderno, com todo o software atualizado, o que é ótimo, traz-lhes imensos benefícios, mas têm que estar cientes que isso também traz alguns riscos que, obviamente, que quem o desenvolveu tenta combater ao máximo, mas pode existir. E, de resto, eu acho que as pessoas têm que ter atitudes conscientes, mas isso em tudo o nosso dia-a-dia, ou seja, manter o nosso software sempre atualizado, termos sempre as mais recentes atualizações de segurança, não partilhar palavras básicas, ter cuidado com aquilo que instalamos. Ou seja, esses cuidados básicos também depois entram neste domínio da condução. Complementarias? Sim, o mesmo princípio que, infelizmente vou dar para se calhar, felizmente ou não sei, depois vocês julgam. Por exemplo, na questão dos telemóveis, eu acho que podemos fazer uma analogia. Ou seja, quem compra, o consumidor, tem que perceber o que é que compra. Infelizmente, às vezes não é assim tão simples. Eu, passando para a analogia que queria fazer, os telemóveis. Por exemplo, nós temos, passando a publicidade, duas grandes tipos de telemóveis, pela Apple e pela Android, pela Google. Isso tem paradigmas bastante diferentes em relação a tanto à segurança como, por exemplo, aos updates, que é onde eu quero chegar. Por exemplo, a Apple normalmente, os telemóveis comprando, aguentam 5, 6 anos de updates de segurança e não só. Eles geralmente até dão mais. A Android, geralmente, que é um mercado muito mais fragmentado, como tem vários fabricantes a fazer isso, já não acontece isso. E nós temos, por exemplo, cenários onde fabricantes dão 1 ano ou menos, 2 anos, updates de segurança. Já nem falo de sistema. Okay? Onde é que eu quero chegar com isto? Nos carros vai ser exatamente igual. Ou seja, vão haver certamente fabricantes de certas latitudes que vão querer cortar os custos, porque eles já fazem isso agora. Seja, nós temos equipamento em casa que nós já sofremos com isso. Eu, para ser um bocadinho mais extremo ainda, os equipamentos que temos em casa, por exemplo, telecomunicações, sei lá, das Vodafones desta vida, a mãe ou nós, seja quem for, eles estão lá, equipamento para nós acessarmos à internet. Já houve casos, por acaso em Portugal nem é muito, porque os nossos operadores portam-se bem, não temos tido esse problema, que pelo menos que eu saiba, mas no exterior já tem acontecido que a não utilização de software desses equipamentos criam redes de ataque por hackers. Ou seja, o que é que faz? Se nós formos à Dark Web, nós conseguimos contratar serviços que usam esses equipamentos que não foram atualizados, que são facilmente comprometidos, eles comprometem, criam redes vastas de recursos que estão disponíveis e depois chegamos lá, compramos e eu quero atacar X site e ele ataca. Ou seja, aquilo é basicamente ataque como serviço. Onde é que eu quero chegar? Nos carros vai ser exatamente igual. E se nós pensarmos que o potencial que nós já vimos, infelizmente, que aconteceu, até mesmo de terrorismo,
Se nós não tivermos cuidado nos carros autónomos, nós não vamos ter vamos ter milhares de carros autónomos. E podemos orquestrá-los para fazer o que nós apetecemos se não tiver essa componente. Ou seja, as coisas que parecem relativamente simples e pacíficas, no final não são. Ou seja, como a Mariana estava a dizer, é crítico tudo que seja a nível de segurança, cibersegurança, privacidade, ser desenhado logo de raiz no sistema. Se nós tentarmos depois, de alguma maneira, acoplar isso mais à frente, a coisa não vai correr bem. Quanto mais estudarmos, se calhar mais conseguirmos Certo. prevenir, não é? Quanto mais testarmos. Inteligência artificial, trazia aqui para o tema. Amiga ou inimiga? Como qualquer coisa, quer dizer, exatamente, a tecnologia é moral, não é? Quer dizer, não é? A tecnologia é aquilo que nós fazemos dela, não é? Pode ser muito boa, pode ser muito má, não é? Um carro pode ser uma arma, pode ser um utensílio, não é? Aqui neste carro eu acho que pode ser mais um benefício, e nós já estamos a usar, já usamos, por exemplo, no TEIA, um projeto que nós tivemos, já usamos, continuamos a usar. Na cibersegurança em concreto, nós agora já começa a haver um enfoque mais para ver como é que podemos usar. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, eu tenho um aluno agora atualmente que está a usar, por exemplo, uma versão do ChatGPT para tentar automatizar ataques. Okay? Mas já tenho outro, para o outro lado, que está a tentar usar inteligência artificial para automatizar defesas. Isso é o jogo, não é? Ou seja, Há que usar para os dois lados. nós temos que usar os dois lados, temos que perceber qual é o potencial de cada lado e tentar fazer o melhor possível, não é? E tu, Mariana? A inteligência artificial, como é que pode ser usada para fortalecer a segurança dos veículos? Para além da parte dos ataques, eu vou acrescentar que a inteligência artificial também pode auxiliar na parte da proteção de dados, da privacidade dos dados, porque neste momento nós temos um carro, tem diversos sensores, desde câmaras de RGB, sensores LiDAR, sensores radar, e esses sensores têm uma qualidade cada vez melhor. E se nós, por exemplo, olharmos para uma point cloud, adquirida por um sensor LiDAR, nós conseguimos ver a cara de um peão perfeitamente. Ou seja, entra aqui o GDPR, entra aqui esta questão da privacidade dos dados, e se usarmos métodos tradicionais de privacidade, perdemos alguma informação essencial para os modelos de percepção. E aqui a inteligência artificial pode auxiliar com, por exemplo, modelos generativos, para atingirmos um melhor equilíbrio entre a privacidade e depois a utilidade dos dados para o modelo de percepção. E quem diz faces de peões diz matrículas de carros, texto em edifícios, coisas desse Tudo género. isso, Informações sensíveis, sim. Sim, foi giro, peço desculpa, foi giro porque o TEIA, nós no começo tivemos aquelas reuniões de bootstrap e uma das coisas que nós falamos, e por acaso acabou por acontecer, foi que nós estávamos a estudar a usar um novo LiDAR de nova geração e uma das coisas que se levantou logo é que podia ser tão bom. Ou seja, a Bosch podia ser, digamos, vítima do seu próprio sucesso. Ou seja, se o LiDAR fosse tão bom como nós pensávamos que ele ia ser como foi, a resolução que a Mariana estava a fazer efetivamente estava lá. Ou seja, imaginem, para dar um contexto ainda melhor, para se perceber, por exemplo, aquelas câmaras do Google Maps que andam por aí com os carros, eles depois têm que fazer o blur. Nós ainda conseguimos provavelmente ainda mais resolução com as tecnologias todas que tínhamos no carro. Ou seja, nós ainda tivemos que fazer esse esforço para conseguir mitigar. Só para nós percebermos que se não tivéssemos pensado logo isso no início, tínhamos tido problemas à frente. Mas claro, nós estamos sempre à frente. Nós estamos sempre à frente. Eu trazia agora, depois de analisar o presente, analisava agora o futuro. O que é que podemos esperar? Que próximos passos é que podemos esperar a nível da segurança cibernética nos veículos? Eu espero que a segurança cibernética daqui para a frente só venha a melhorar, só venha a aumentar. Especialmente agora com o 5G e também, se calhar, num futuro um pouco mais longínquo com a computação quântica, que tem vindo aqui a revolucionar também muito esta área. Pronto, espero ver aqui uns bons desenvolvimentos também aqui da parte da Bosch e da Universidade do Porto nesta área. Nesta área, claro. Sim. Mas próximos passos em termos práticos, Rolando? Práticos eu diria, a regulamentação tem que estar lá, mas parte mais técnica, o que nós já começamos a ouvir falar é encriptação pós-quântica. Ou seja, o que vai acontecer, ou o que nós já estamos a esperar que acontecer é com a introdução da computação quântica, muitos algoritmos clássicos nós temos de encriptação vão ser quebrados. O que é que isso significa? Mesmo que eles não sejam agora, se nós tivermos dados, sejam armazenados usando encriptação, chamada clássica, daqui a uns anos nós vamos conseguir decifrar essa computação, ou essa informação. Que não é uma coisa que nós vamos querer, não é? Ou seja, há, principalmente colegas meus que estão mais ligados à parte de criptografia, já estão a fazer um push para fazer um bocado de awareness, e eu estou a tentar fazer um bocadinho isso por eles, que é, temos que já começar a pensar nesses algoritmos, já existem alguns, nós temos que começar já a implementá-los. Isso é uma das grandes preocupações. Outra grande preocupação, assim, mais em termos práticos, é
em relação às questões do update no software. Como é que se consegue fazer isso de uma maneira segura? Já há investigadores que estão a olhar para isso. Nós, em concreto, não. Vamos usando um bocadinho de conhecimentos que estão a ser gerados, também não conseguimos ir a tudo. Mas isso eu diria que são das duas coisas que sim mais prementes, associada àquilo que acabamos de falar, que é a inteligência artificial. Como é que nós conseguimos incluir e, principalmente, como é que nós conseguimos guiar a inteligência artificial de uma maneira ética. Para o caminho certo, caminho certo, não é? Porque há muitos viés que podem ser criados com a inteligência artificial, como já foi demonstrado. Claro que sim. Agradeçamos a nossa conversa de hoje, na verdade fica por aqui, o nosso episódio já terminou, falámos do presente e do futuro do software dos veículos a nível da cibersegurança. Fiquem atentos.